Oi pessoal, paz do Senhor. Hoje é segunda-feira e vamos para mais um devocional. Eu espero que você seja aqui abençoado e pegue aí seu caderno, enfim, sua caneta e vamos começar aqui o nosso devocional. Em nome de Jesus, eu creio que seremos aqui muito abençoados para a glória de Deus. E sem antes, de se esquecer, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilhe aqui esse devocional para que outras pessoas possam aí serem abençoadas e possam começar também, exercer e fluir e ter essa constância. Se você não faz o devocional, que você possa começar a fazer aí a devocional também, amém? Então vamos lá. Vocês vão ver que quem me acompanhou aqui no primeiro devocional, que é o Tempo de Deus, estava falando sobre a vida de Lázaro, né? Que Jesus ressuscitou Lázaro e ele chegou no quarto dia. Então Jesus não chegou atrasado, ele chegou no tempo certo e na hora certa. E esse devocional que nós vamos estar vendo hoje é o poder de Jesus sobre a morte. O texto base se encontra em João capítulo 11, versículo 38 ao 44. Então, 38, ao 44. Então, vamos lá. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa deles, da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e o deixai ir. Amém? A exposição do texto vai começar assim. Após ter recebido a notícia da enfermidade de seu amigo Lázaro e não ter ido socorrê-lo no tempo em que esperava, Jesus chega a Betânia em meio ao luto. E o questionamento das irmãs dele e dos demais judeus na ocasião, Lázaro já está morto há 4 dias. Então vamos ver aqui, Jesus ele vai chegar à exposição, tá? Jesus ele vai chegar no meio do velório e ainda foi questionado pelas irmãs de Lázaro. E agora, Jesus? Sabe aquela situação que a gente se pega muitas das vezes que as coisas aconteceram e a gente fala, Jesus, por que você deixou acontecer isso? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Era isso que elas estavam indagando, as irmãs de Lázaro. Agora que você chegou, em outras palavras, agora não precisa mais, agora ele já morreu. Elas vão ter esse questionamento, mas o que vai me chamar mais atenção é que Jesus, ele vai chegar no meio do velório, no meio, na verdade, do sepultamento. Jesus chega no meio do sepultamento. E olha só o que vai dizer aqui a discussão. A morte é, sem dúvida, uma das grandes inimigas do propósito de Deus, e diante dela somos sempre desafiados a encontrar consolo a despeito dos nossos questionamentos. A ideia de que Cristo chegou tarde demais é nítida no olhar das irmãs de Lázaro e de outros judeus. Todo mundo já conhecia a fama de Jesus. E a fama de Jesus já percorria em todos os lugares, em todas as cidades. Todo mundo já conhecia que ele era aquele que fazia milagres, aquele que operava milagres, aquele que fez cegos enxergar, paralíticos andarem, coxos, enfim, diversos milagres foram operados. E o que seria a ressurreição? Para que Jesus pudesse ali operar na vida de Lázaro. Então, o olhar de indignação e o olhar de que você chegou atrasado não foi somente por parte das irmãs, foi também por parte de todo o povo, de todo o judeu, de toda a Jerusalém que o cercavam. Jesus não nos criou, olha só, Jesus não nos criou para a morte, mas devido ao pecado, apenas passamos pela morte. Quem tem Jesus não tem a morte, não vê a morte. É o fechar dos olhos e abrir e você já está na eternidade. Agora, quem não tem Jesus, é triste dizer isso, ele fecha os olhos aqui nessa terra e ele abre os olhos no inferno. Então, por que
nós sentimos e muitas das vezes nós não queremos, né, que aquela pessoa se parta. Porque nós não fomos criados para a morte. Jesus nos criou para ter vida eterna. Jesus nos criou para uma vida eterna, para uma vida abundante. Então é muito difícil, porque nós não fomos criados para a morte, por isso que nós não aceitamos. E se nós não aceitamos, o único consolo que, não é que nos resta, né, mas é o único consolo, e é consolo verdadeiro, por mais que as palavras, né, que as pessoas nos dê sempre uma palavra, mas Jesus sempre será o nosso único consolo. Ele sabe o que é perder um amigo, e tanto que é um dos versículos menores que tem na Bíblia, vai dizer que Jesus chorou. Ele chorou pela morte do seu amigo, chorou por ver a dor das irmãs, enfim, das pessoas que o rodeavam, as pessoas que estavam ali. Então Jesus, ele chorou, ele sentiu. Só que fica aqui um grande aprendizado, que se você não quer ver a morte, você precisa aceitar Jesus. Você precisa reconhecer que o único meio de você chegar até o Pai, até Deus, é por meio de Jesus. Então, quando nós morremos, aqueles que estão em Cristo, vai fechar os olhos aqui e vai abrir os olhos na eternidade. Amém? Vamos ver agora. E mais um pouquinho eu vou estender aqui, tá? Sempre vai aparentar em nossas dificuldades momentâneas que Jesus chegou tarde demais. Que o texto aqui vai até a discussão, ela que vai falar, né? Que aparentou que Jesus chegou tarde demais. Por mais que não entendamos algumas situações e circunstâncias, Deus sempre tem um propósito para todas as coisas. Nada foge do controle e do domínio de Deus. Eu quero ler com vocês Lucas. Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 7, o versículo 11 ao 17, que é até um texto bem conhecido. Então, Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17, que é o filho da viúva de Naim. Olha só. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levaram pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinhança. Lembra que eu falei, a fama de Jesus já percorria, porque as pessoas começaram a falar. As pessoas começaram a divulgar a fama de Jesus, aquilo que estava acontecendo, aquilo que ele estava operando, aquilo que ele estava manifestando, aquilo que ele estava dando daquilo que lhe era próprio, dando daquilo que ele realmente era e para aquilo do qual ele tinha vindo o propósito dele, para que o nome do Pai fosse glorificado. Veja que Jesus, ele chega num velório, mas não permite, nesse caso aqui, o sepultamento. Jesus está dizendo: eu até permito o velório na sua vida, mas o sepultamento da sua história, dos seus sonhos, eu não permito o sepultamento da tua história. Eu permito até o velório. Eu até permito o velório na sua vida, mas o sepultamento, não. Sim, Laís, mas por que Deus então permitiu o sepultamento na família de Maria, de Marta e Maria? É porque Jesus ali, ele queria demonstrar o poder da ressurreição, que quem está nele, ainda que esteja morto, viverá. Diferente do filho da viúva de Naim. Aqui ele estava querendo dizer que ainda que esteja, ainda que tá todo funeral, todo preparado, todo velório, eu não vou permitir descer, eu não vou permitir abrir a cova para enterrar os teus sonhos, teus projetos. Eu não vou permitir, eu até permitir o velório, mas o sepultamento sobre a sua vida, eu não permito. O objetivo vai dizer assim, ó, o texto pretende nos fazer perceber que tudo que para nós é impossível, para Deus não é. O poder de Jesus sobre a morte nos traz a esperança de que não precisamos temê-la também. Lá em Lucas capítulo 1, 37, e para Deus nada é impossível. Até li aqui na outra devocional, e para Deus nada é impossível. Agora aqui fica uma pergunta e uma indagação. Se nada é impossível para Deus, então por que não cremos que Ele pode fazer? Fica aí essa pergunta.
Se nada é impossível para Deus, por que nós não cremos que Ele tem todo o poder para fazer? Ele venceu a morte, Ele tem poder sobre a morte. Por que então não cremos que Ele tem poder para fazer todas as coisas? O contexto. Ouvir que um amigo está passando por um momento difícil nos leva a pensar sobre o que podemos fazer para ajudá-lo, ainda mais quando há uma expectativa de que só podemos dar o que ele precisa. Esse é exatamente o cenário de quando Jesus chega em Betânia, um misto de esperança e dor, alegria e decepção. Fato é que Lázaro está morto. Já é o quarto dia e só agora Jesus chega. Cristo havia dito aos seus discípulos que a doença de Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus. O que esperar dessa declaração? O que ele quis dizer quando disse isso? Jesus quis dizer que Deus levaria Lázaro, suas irmãs e os demais até o lugar de suas impossibilidades, pois a glória só é dada a Deus quando nenhuma carne é capaz de resolver o problema. Aqui no caso, o problema da morte. Aqui no caso seria o problema da morte. Depois de 4 dias, Jesus lhe apresenta a glória de Deus. Dando uma ordem à morte, ele traz seu amigo de volta à vida. E olha isso que o Senhor me falou. Jesus já havia falado que Lázaro não morreria. Jesus já tinha comunicado isso aos discípulos. Não, ele não vai morrer. Lázaro não vai morrer. Ele só dorme. Jesus muitas das vezes vai afastar muitas pessoas da sua vida, do seu convívio, do seu rol de amizades. Muitas vezes Jesus vai afastar muitas pessoas de nós para que venhamos pedir ajuda somente a Ele. Porque quanto tem... Vamos falar o que é verdade, enquanto tem providência, enquanto a casa tá cheia, tá abastado, as despensas tá toda cheia, toda lotada, não tá passando por crise financeira, tá tudo bem, as contas estão em dia, tá tudo pago, tá tudo certinho, ninguém tá doente, tá tudo bem? Ninguém procura, né, ajuda. Ninguém vai procurar ajuda porque tá tudo bem. Mas quando as coisas começam a apertar um pouquinho, dependendo dos nossos recursos, daquilo que nós temos, ou até mesmo se temos algum ou parente, algum amigo próximo, que nós sabemos que pode nos ajudar, você recorre a essa pessoa para que te estenda a mão e você vai pedir ajuda. E muitas das vezes essas pessoas não negam ajuda, elas vão te ajudar. Se você for verdadeiro, se você for franco e falar o que está acontecendo, essa pessoa ela vai te ajudar. Mas por que Jesus, ele... Muitas das vezes, em a maioria do cenário, Jesus ele permite e ele tira todos ao redor. Jesus afasta todos os amigos. Aí Jesus começa a fechar todas as portas. Vai fechando. Aí alguém fica doente. E cadê remédio para poder comprar? Que tem que comprar remédio. E cadê os recursos dos amigos que todos se afastaram? Que todo mundo se afastou. E agora, a quem recorrer? A quem recorrer? Veja que Jesus vai falar que ele levou Marta e Maria. Ele leva Marta e Maria ao lugar de suas impossibilidades. Ele leva Marta e Maria a um lugar que não há mais recursos. Ele vai levar até Lázaro à morte, aonde talvez ele pensaria que até ele poderia, né, ser curado. Mas não, Lázaro morre e as irmãs estão totalmente sem possibilidade alguma. Não tem nem como pedir ajuda a ninguém, por mais que ela esteja ali naquele momento de sepultamento e velório. Ela estava rodeada de pessoas. Mas ali Jesus deixa bem claro: eu posso até permitir muitas coisas, mas eu também sou o Deus que permito que as pessoas não te ajudem, para que você volte os seus olhos para mim, para que você clame a mim e peça ajuda somente para mim. Porque quando a glória do meu Pai tiver de ser revelada, a glória você só dará ao meu Pai. Quem merece os agradecimentos, quem merece a glória é somente Deus. Então, muitas das vezes, Deus não vai permitir que ninguém te ajude, Ele vai afastar todos ao seu redor, para que a glória seja somente entregue somente a Ele, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Por isso que Deus fecha muitas portas e afasta. Se talvez você está pensando que, nossa, Laís, eu tô sem amigos mesmo, muitas pessoas se afastaram. É porque Deus, Ele é o único que quer te ajudar. Ele é o único que quer te ajudar e Ele pode te ajudar e Ele quer fazer sobre a sua vida para que você dê a glória devida somente a Ele. Um amigo
Olha só, não pode tomar o lugar de Jesus. E muitas das vezes nós colocamos amigos, lugares, circunstâncias no lugar de Jesus. Quando nós colocamos no lugar de Jesus, estamos dizendo, quando nós colocamos, tá, alguém, alguma coisa no lugar de Jesus que pode nos suprir, que pode nos ajudar, nós estamos declarando, tá? Estamos declarando, nós colocamos no lugar de Jesus, nós estamos dizendo que nós mesmos podemos resolver e fazer o impossível. E Jesus não pode fazer o impossível, que Jesus não pode fazer nada nas nossas vidas. Ele não pode resolver a nossa situação. É isso que nós declaramos quando nós temos a quem recorrer, a lugares a recorrer. Nós estamos declarando isso, que Jesus não pode fazer nada. Que os recursos de Jesus, eles são limitados. Que Jesus só pôde até ali, não vai mais. Que Jesus não pode nos ajudar. Então é por isso que Jesus vai tirar todo mundo, para que você só dependa dele. Só clame por ele, chame por ele, convide ele para fazer parte dos seus processos, dos seus momentos bons ou ruins, talvez, que você esteja passando. E olha isso, a conclusão. Esse relato nos ensina que Deus tem todo o poder, que ele é soberano e que as impossibilidades são nossas e não dele. Dessas convicções devem nascer esperança e fé. Do nosso momentâneo cenário, a única coisa que deve se nascer dentro de nós é esperança e fé. Nenhum luto ou dor pode ser maior do que o desejo de Deus de fazer o seu nome conhecido e nos lembrar que ao longo da narrativa bíblica ele já havia feito grandes coisas. Ele já havia feito, ele fez e ele continua fazendo. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo, ele é soberano, ele é grande, ele é poderoso, ele faz todas as coisas, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre essa situação, ele tem poder sobre o mar, sobre o vento, sobre as naturezas, ele tem poder sobre o sistema. Jesus tem poder sobre todas as coisas. Mas você precisa ter essa convicção, você precisa ter essa certeza dentro de você, que ele pode fazer todas as coisas. Se nós não temos essa convicção, como que Deus vai operar? Jesus, ele saiu no meio da sua parentela porque o povo, o seu próprio povo, da onde ele estava, sua própria família, eles eram incrédulos. Eles não acreditavam. Então, aonde há incredulidade, Deus não pode operar os milagres. Então, ele foi para outras cidades operar o milagre dele, operar aquilo que ele veio para fazer, revelar ao Pai. Revelar a glória do Pai através da vida dele. E a aplicação, e aqui nós já estamos encerrando, e diz assim: é difícil acreditar ou confiar em Deus diante daquilo que nos causa dor, diante do que não podemos mudar. Pensar que a nossa dor pode ser convertida em glória para Deus é quase loucura. Cristo não chegou tarde, chegou quando nada mais podia ser feito. Para que o único capaz de mudar a situação fosse Deus. E todo mundo soubesse que ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. Nós não podemos fazer, mas Jesus pode fazer tudo. E eu quero encerrar apenas com esse término aqui dessa passagem que está em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 43. Aqui, ó, do 21 ao 43, que vai dizer assim: a filha de Lázaro, a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Olha só, mas eu quero focar somente na da filha de Jairo. Deixa eu só ver aqui, peraí. Tá, eu vou ler tudo aqui que é melhor. E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele numa grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moriúmba, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em sua vestimenta, porque ele dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos.
Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser, presta atenção, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe, isso aqui é Jesus dizendo: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Olha só a incredulidade do povo. Porém ele, tendo-os feito sair, Jesus pediu para que todos saíssem da casa, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombravam-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, que no caso teria acontecido ali na casa, e disse-lhe que lhe dessem de comer. Por que algumas coisas Jesus ele sempre pediu para que as pessoas não ficassem sabendo, para que eles não divulgassem? Porque Jesus jamais quis alguém caminhando com ele por interesse, e sim por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele pode dar. Então nós vamos ver, e fica aqui muito claro, que até mesmo na casa do oficial desde aqui da sinagoga, Jesus pediu para que as pessoas se retirassem. Então, mais uma vez, o milagre que Deus vai operar na sua casa, ele vai tirar muitas pessoas do seu redor, muitas pessoas do seu convívio, muitas portas talvez serão fechadas, mas principalmente pessoas que não estão agregando, que são incrédulos, que não creem na promessa que Deus te fez, que na verdade ninguém precisa acreditar, além de você mesma precisa acreditar. Então Deus vai tirar muitas pessoas do seu redor, muitas pessoas do seu convívio que são incrédulos, para que você só dependa dele, para que você só clame a ele, peça ajuda a ele, e ele não falha. Ele vai te ajudar e muito mais. Ele vai te surpreender, assim como ele surpreendeu esse pai, assim como ele surpreendeu a Marta e a Maria. Se tem uma coisa que Jesus ama fazer, é surpreender crente, é surpreender os seus filhos. Então, não tema o seu coração, apenas creia. Apenas cria. Se Deus tirou, se Deus fechou algumas portas, se Jesus tirou muitas pessoas do seu convívio, é porque ele quer operar o milagre dele. Tinha muita gente para ele operar o milagre dele. E quando ele vai operar, é sempre de portas fechadas. Mas o estrondo do milagre é de portas abertas, e todos verão que sim, existe um Deus em Israel. Todos verão que Deus é Deus sobre a sua vida, e a palavra dele não muda. E Deus sim, ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. E aqui eu deixo aqui algumas aplicações diárias que até o devocional nos apresenta, e você faça aí, reflita e pense aí e compartilhe com outras pessoas. Como lidar com aquilo que não podemos mudar? Primeira pergunta. A segunda: é difícil para você confiar em Deus quando ele parece ter chegado atrasado? Terceira: o que você pensa ao saber que seu sofrimento pode trazer para a glória de Deus? Quarto: você já enfrentou o luto? Quinto: você já se sentiu sozinho durante um sofrimento? E sexta e última pergunta: você consegue enxergar o agir de Deus mesmo em meio ao sofrimento? Então, Jesus, ele tem o poder sobre a morte e sobre a vida. Quero que você reflita sobre tudo aquilo que foi ministrado aqui hoje. Peço que você reflita em todas as coisas que aconteceu com você, em tudo aquilo que você tem passado, todas as coisas que Jesus tirou e você achou que era para mal, que era Jesus te punindo. Muito pelo contrário. Deus, ele exorta um filho a quem ele ama. Só que as pessoas que ele tirou e as coisas que ele
teve que tirar da sua vida e do seu caminho, era te guardando, era zelando, era para que o propósito e o nome dele, a glória dele fosse revelada. Então, se você está passando por algum momento assim, saiba disso, a glória de Deus, ela será revelada sobre essa situação e sobre a sua vida. Amém? Fique aqui com esse devocional, compartilhe ele, não deixe aí de ser bênção, um instrumento na vida de outras pessoas, para que outros possam ser aí edificados e abençoados com esse devocional. Se assim o Senhor nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor e uma ótima semana.